Seja bem-vindo a Carlos Divi, nome do meu canal. Como pode ver na descrição do vídeo, vamos falar da delimitação de fronteiras em África. Portanto, vamos tomar como exemplo as fronteiras, não é, de Moçambique. Portanto, falar das fronteiras de Moçambique deverá nos fazer perceber como é que foram delimitadas as fronteiras, não é, nos Estados africanos. Diferente, não é, de fronteiras europeias, não é? As fronteiras africanas foram definidas no contexto de Conferência de Berlim pela necessidade de ocupação efetiva. E essas fronteiras, em algum momento, elas são produzidas por arbitrariedades, por conflitos e por acordos que vão acontecer entre os próprios europeus, não é? Diferente, não é, das fronteiras europeias. As fronteiras europeias, elas foram respeitantes, não é, a condições geográficos naturais, a questões culturais, a questões linguísticas, diferente daqui. Portanto, aqui em África, os tipos vieram aqui, sentaram-se e começaram a desenhar isso aqui com uma régua, como eles quiseram fazer. É por isso que as nossas fronteiras estão como estão. Se você vai observar as fronteiras africanas, há de ver que em algum momento existem irmãos que vivem em outro país diferente do irmão. Quer dizer, há fronteiras que vão dividir línguas. Fala-se uma língua num outro país, a mesma língua fala-se no outro. E isto é justamente pelo fato, não é, de essas nossas fronteiras não ter respeitado questões, não é, a favor, não é, da nossa africanidade. Existem culturas, existem estados onde a miscigenação de culturas, de línguas, que não devia isto, depois do colonialismo, vai gerando conflitos entre os próprios africanos por causa dessa má coabitação, não é, entre eles. Seja como for, vamos às fronteiras de Moçambique. Em relação às fronteiras de Moçambique, elas são divididas em três zonas. Temos a zona sul, depois temos aquela zona oriental, ocidental, queria dizer, depois temos a parte norte. Vamos começar daqui da zona sul. Na zona sul, aqui nós encontramos, na zona sul existe aqui algo que é preciso que se compreenda. Essas fronteiras são definidas, não é, num contexto de um clima de tensão. Primeiro, não é, esse clima vai acontecer entre os austríacos, os holandeses e os próprios portugueses, que vão disputar, não é, a Baía de Maputo, não é, ou de Lagoa Bay, ou a Baía, não é, de Espírito Santo. Portanto, sendo que Portugal, não é, dizia que era proprietário, é quem havia descoberto esta baía em 1544. Bem, seja como for. Mas o que é verdade é que em 1820, portanto, aparece um representante da Inglaterra, não é, o William Owen. Aparece um representante da Inglaterra, o William Owen. Portanto, este indivíduo, quando aparece, ele aparece desrespeitando os direitos históricos de Portugal, começa a fazer alguns acordos com alguns reinos, não é, desta Baía. Estou a falar até do próprio Ngunguiane, estou a falar dos próprios Tembes, dos próprios Coças e dos restantes reinos que estavam distribuídos nesta Baía. Portanto, ele faz isso sem consentimento, sem comunicação, não é, com Portugal. Bem, nós sabemos que mais tarde Portugal não se mostrou vencida, continuou criando condições, não é, de garantir que o espaço seja legitimado como espaço de Portugal. Portanto, no dia 29 de julho de 1869, Portugal, não é, vai assinar um acordo com a República de Transvaal. Portanto, este acordo vai, não é, legitimar que a zona de Bahia pertencia, de Bahia de Maputo, de Lagoa Bay, pertencia a Portugal, até os Montes Libombos, significando que a parte de Suazilândia e Maputo estariam limitados através dos Montes Libombos. Portanto, isto veio ser conceituado, veio ser, não é, mas consubstanciado, não é, com o presidente, não é, francês
o Mike Mahon no dia 24, não é, de julho de 1875. É este que vai, não é, confirmar que esta fronteira deve ser respeitada e pertence a Portugal. Portanto, a fronteira sul é definida, o ano da definição da fronteira zona sul fica como 24 de julho de 1874, que por acaso é uma das datas comemoradas ou recordadas em Moçambique, não é? Tem lá uma avenida que é 24 de julho, que é homenagem em parte a isto, mas também é homenagem a outras coisas que futuramente poderemos mencionar. Agora, passemos para a Zona Norte. Na Zona Norte não há aqui uma grande discussão. A fronteira da Zona Norte ela de ser formada através, não é, de acordos entre Portugal, não é, e a Alemanha em 1886 por Alemanha, não é, e Portugal. Portanto, e neste acordo Portugal vai prometer à Alemanha, não é, a cedência de uma parte sul de Angola, que é Namíbia, portanto, e em compensação iria se delimitar fronteira norte através, não é, do rio Rovuma, não é, na parte norte, como podem ver na descrição, não é, do mapa, e assim fica definida a fronteira norte. Portanto, e depois temos a fronteira que mais deu barulho, que é a fronteira ocidental. A fronteira ocidental de Moçambique, não é, há de ser criada, não é, pelo conflito entre Portugal e Inglaterra. Portanto, e este conflito é justamente por causa de coincidência de interesse desses dois. Porque Portugal, em 1887, apresenta no Fórum Internacional um plano, um mapa que foi conhecido como Mapa Cor-de-Rosa, que pretendia unir Moçambique e Angola, e no entanto este plano vai atravessar ou atravessava, não é, estados, atravessava uma região de influência inglesa, atravessava as colônias inglesas. Não só atravessava as colônias inglesas, como também esse plano, não é, vai atravessar um dos planos, não é, da Inglaterra, que era de construir uma linha férrea que partisse de Cabo a Cairo. Portanto, esta linha férrea estaria a colidir com os planos de Portugal. Portanto, esses dois vão entrar em conflito. Há um ultimato que é feito, é entregue a Portugal em janeiro de 1890, que é o ultimato luso-britânico, em que Portugal tinha que remover alguns representantes seus nessa faixa entre Moçambique e Angola. Portanto, o fato de Portugal não ter aceito isto levou aqui em 1891, a Inglaterra atacasse Portugal nessa zona ocidental de Moçambique. Portanto, Portugal há de ser chutado, há de ser empurrado, não é, até no interior de Manica. Se formos a ver o mapa, a parte interior de Manica está mais dentro do território moçambicano, está mais dentro do território. Portanto, isso mostra até que ponto Portugal foi empurrado até aquela zona. Os ingleses, na verdade, estavam muito interessados nessa zona. Essa zona era uma zona muito horrífica, era uma zona que mais interessava aos ingleses, portanto, empurraram mais para dentro, e a parte dali de Tete, não é, fica mais para fora, porque não tinha muito interesse, não é? Mesmo a parte um pouco de Nhambane, Gaza, está um pouco para fora, não tinha muito interesse quanto tinha a parte de Manica. Portanto, nesse contexto aqui não entra o africano, os africanos não são consultados de nada, e assim a fronteira de Moçambique é definida, e é dessa forma como as restantes fronteiras de outros estados serão definidas. Portanto, espero ter contribuído por alguma coisa com este vídeo. Se gostou do vídeo, please, deixe seu like, faça sua subscrição e faça com que eu saiba que passou daqui. Muito obrigado.